Vamos falar um pouquinho sobre plantas dentro e plantas fora de casa. Então, quais plantas eu posso colocar dentro de casa? Quais plantas podem ficar em um local mal iluminado? Tem alguma planta que não vai se dar bem dentro de casa? Ou tem alguma planta que se dá bem dentro de casa? Então, eu vou dar algumas dicas para você entender melhor quais plantas você pode colocar dentro de casa. Devido ao local de origem das suculentas, elas vão crescer e se desenvolver melhor em locais iluminados ou no sol direto. Elas vêm de locais que têm muito sol, muito calor, muita circulação de ar, então elas vão gostar desse tipo de ambiente. Então é nesse ambiente que elas vão crescer, dar flores e também desenvolver os seus brotos, pois é esse o habitat natural delas. Porém, as suculentas são maravilhosas e elas se adaptam a diversos tipos de ambiente, tendo condições mínimas ali para ela, ou seja, o mínimo de luz que ela aceita, ela já vai conseguir se adaptar. Então aqui vai a primeira dica. Quando a planta é colocada em locais onde ela tem os recursos escassos, é como se ela estivesse passando por uma prova de resistência. Então a planta está ali no seu máximo de limite. Já a segunda dica, nós vamos falar sobre quais as plantas que se dão melhor. Geralmente plantas com folhas mais rígidas, planta de coloração mais escura, um verde escuro. E plantas que possuem muitos pelos são plantas que vão se adaptar melhor a condições extremas. Ou seja, um exemplo são os cactos, que amam o sol, mas eles se adaptam muito bem dentro de casa, porque eles possuem estruturas preparadas para lidar com as adversidades, pois o local natural deles é um local cheio de adversidades. Pode chover, pode não chover, de dia faz muito calor, à noite faz muito frio, então os cactos são plantas que estão acostumadas aí a lidar com essa adversidade. Além dos cactos, nós temos plantas de outros gêneros, como aloes, ravórtias, gastérias e ripsales. E algumas espécies dos gêneros Cotyledon e Kalanchoe. E é bom saber que mesmo as plantas desse gênero podem estiolar e vão demorar mais para crescer e podem até não se desenvolver, ou seja, não crescer muito, não dar flores, não dar brotos. Elas vão ficar ali meio que dormentes, apenas tentando sobreviver. Outra dica é que a maioria das plantas não toleram ambientes úmidos. Então, um local que não tem uma boa circulação de ar, mesmo sendo as plantas desse gênero que eu falei, pode ser que não seja um local favorável para elas. E pode ser também que elas não se adaptem e acabem morrendo. Locais que ficam o dia inteiro com janela fechada, o dia inteiro com cortina fechada, locais que têm janelas pequenas, são locais em que você não deve deixar a suculenta. Inclusive no banheiro. Banheiro não é local de suculentas. Outra dica é, se você está comprando as suculentas apenas para deixar o ambiente bonito e você olha e vê que o ambiente não é um ambiente agradável para ela, o meu conselho é que você compre uma planta artificial. As suculentas são plantas, são seres vivos e merecem se desenvolver e ficar lindas e crescerem muito fortes. Então, só compre uma suculenta se você for colocar ela em um ambiente onde ela vai prosperar e vai ficar muito linda e se desenvolver. Outra dica é que as suculentas, elas precisam muito de sol, mas elas se adaptam a outras situações, como a gente já falou. Então, é preciso verificar onde essa suculenta estava e promover uma adaptação. Para saber mais detalhes sobre como é feita essa adaptação, nós temos uma aula detalhada sobre esse processo no curso de Cuidados Essenciais com as Suculentas. Então, se você gostou dessa aula e quer mais informações, quer mais conhecimento, o link está aqui embaixo e eu espero você.